Muitos estudantes levam em consideração que o estudo por questões é de fato importante, e eu concordo que isso de fato é. Mas muitos estudantes não sabem ser estratégico na hora de estudar por questões, e no vídeo de hoje eu quero te mostrar qual é a forma correta de você estudar por questões para que você potencialize seu desempenho e seus resultados. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal onde aqui a gente aprende a estudar de verdade e não só decorar. Eu sou o Psico, sou estudante de neurociência de aprendizado e ajudo você, que é universitário, concurseiro, que tem o objetivo de aprender mais em menos tempo, que é melhorar a sua forma de estudar e potencializar seus resultados. E se você caiu aqui de paraquedas e não me conhece, não conhece meu conteúdo, eu falo sobre estudos e ajudo estudantes a potencializar seu desempenho. Então, se você é um estudante, já se inscreve aqui. Bom, mas sem mais delongas, qual é a forma estratégica, qual é a forma correta para você estudar por questões? Quando a gente está falando sobre estudar por questões, a gente está falando sobre um estudo mais prático, um estudo mais ativo. Isso é muito importante. Só que o que os estudantes não levam em consideração é que, principalmente quando eles vão estudar para vestibular e concurso, eles já querem cair de cara nas questões. Isso é um erro muito grande. Por quê? Porque quando a gente está falando sobre questões, se você não tiver uma base antes, o seu desempenho não vai adiantar de nada, você não vai conseguir progredir, você só vai regredir e vai perder tempo. Então, quando a gente está falando sobre estudo de questões, a gente está falando que a gente vai resolver questões sobre um tema que a gente sabe. Só que muitos estudantes, como eu disse, não estudam a base primeiro. E é importantíssimo que, antes de tudo, quando vocês forem começar a estudar por questões, é bom que você já tenha uma base. Então, o que eu sempre recomendo para os estudantes? Estuda de 3 a 6 meses só as bases dos conteúdos. Por exemplo, para vestibular e para concurso. Estuda as bases do conteúdo. Primeiro você precisa ter uma base do repertório de conteúdos para daí sim você resolver as questões e ver o que você está errando e o que você está acertando. Porque quando a gente está falando sobre estudo de questões, a gente está falando sobre um estudo que vai para você praticar o tempo de resolução de questões, mas a gente também está falando sobre preencher lacunas, aonde você está errando mais, qual é o tema que você está errando mais, porque o tema que você está errando mais é o tema que você vai ter que estudar mais. Então, quando a gente está falando disso, a gente está falando que você precisa ter uma base para depois você ver o que de fato memorizou e o que de fato não memorizou. Então, é isso que é importante, por isso que você precisa ter uma base primeiro. Então, de 3 a 6 meses, primeiro estudar a base. Bom, ponto, feito isso. Eu estudei a base, Igor, e agora eu vou para as questões. Como que eu vou fazer? Você precisa ser estratégico. Por exemplo, se o seu concurso lá é separado por matérias, como, por exemplo, gestão, ambiente, eu não sei quais são os outros temas que pode ser, mas vamos usar esses exemplos aqui. A gente vai separar questões relacionadas a isso. Se você pesquisar na internet, você vai achar, principalmente para a questão de vestibular e Enem. Se você pesquisar lá questões de humanas que sempre caem no Enem, aí você vai pegar uma lista só de questões de humanas que fale sobre o tema, por exemplo, que você estudou. E ali você vai fazer as questões, você vai resolver as questões e depois você vai corrigir. Você pode deixar para outro dia. Eu sempre sugiro os estudantes a corrigirem no outro dia. Porque daí eles têm mais calma e tudo mais, conseguem corrigir com maior calma e tranquilidade. Então, o que acontece? Quando a gente resolve essas questões, a gente precisa corrigir. E como que a gente vai corrigir de forma mais estratégica? A gente precisa entender o que de fato a gente errou, o que de fato não ficou bem ali certo na nossa cabeça e o que a gente chutou. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar essas questões que você fez e vai fazer uma análise, que é essa análise que eu chamo de nivelamento, vamos dizer assim. O que você vai colocar? Essa questão, eu errei, por quê? E você precisa ser muito franco com você mesmo, então você precisa ter tem que ser muito humilde com você mesmo para analisar esses teus erros. O que você vai fazer? Você vai colocar lá, eu errei essa questão porque eu não entendi o conteúdo, eu não sabia sobre esse conteúdo. Beleza, vai colocar lá, não entendi o conteúdo, não sabia o conteúdo. Beleza, você tem que estudar esse tema de novo. Se você colocou lá na questão, eu chutei. Se você chutou, significa que você precisa estudar de novo também. Porque o chute, ele é muito bom às vezes. Então, ele não é uma coisa que é certa. Às vezes você consegue, às vezes não consegue. Então, é melhor você estudar o conteúdo de novo e acertar porque você dominava o conteúdo do que você acertar porque você chutou. Então, é melhor você ser estratégico nesse ponto. Eu errei porque não deu tempo de resolver. Se não deu tempo de resolver, a gente precisa analisar o tempo de resolução de questão que você está tendo. Por exemplo, você está respondendo as questões muito devagar, está demorando muito tempo, você precisa começar a praticar o teu raciocínio lógico, a responder questões mais rápidas. Então, você começa a cronometrar seu tempo. Tá vendo que a gente está fazendo uma análise geral e tá vendo qual vai ser a estratégia que eu vou usar a partir de cada ponto das questões? Não é só você resolver as questões e só pegar lá e às vezes tem pessoas que nem corrigem as questões. Então, você precisa pegar as questões,
corrigir ela, mas corrigir da forma certa. Então, corrigir analisando, olhando com olhar estatístico do que eu tô errando, o que eu tô acertando. E uma coisa que eu sempre falo para os estudantes também, façam um cronograma de desempenho. O que é o cronograma de desempenho? Ah, eu fiz 10 questões, das 10 eu errei 5. Então, por exemplo, eu acertei metade só. Então, significa que eu preciso dar uma melhorada. E ali você vai analisando e vai vendo qual matéria você está tendo um rendimento maior e qual matéria está tendo um rendimento menor. É nesse ponto que você vai ter aquela base do que você precisa melhorar, qual matéria você precisa prestar mais atenção. É aí que você vai tirando tudo que você precisa focar mais e tudo que você não precisa focar tanto. Quando a gente está falando sobre estudo de questões, a gente precisa ser estratégico. A gente precisa ter essa análise. Bom, feito isso, Igor, como que eu faço para ver o meu tempo de prova? Como que eu vou fazer para responder as questões mais rápido e mais certeiro? Então a gente já sabe que cada vez que você errar a questão por não saber o conteúdo, você deve anotar que você precisa estudar esse conteúdo de novo. Como que a gente vai simular para ver responder as questões mais rápido? O que você tem que fazer? Você vai fazer os simulados que a gente chama. O simulado é literalmente simular o dia da prova. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar por exemplo, a maioria das pessoas pega o fim de semana, né? Pega o sábado e domingo, porque geralmente as provas acontecem no sábado e domingo. Você vai pegar um sábado e um domingo, vai pegar as provas lá do primeiro dia e a prova do segundo dia. No primeiro dia, você vai resolver as provas do primeiro dia. O que você vai fazer? Vai cronometrar. Começou como se literalmente estivesse na prova no dia real. E por que você precisa fazer isso? Porque quando você faz essa simulação, você consegue ver quanto tempo você está demorando para resolver todo o apanhado das questões. Então, todas as questões do dia você tem que resolver naquele determinado tempo. E aí que você vai perceber quantas questões está tendo de média de erro, quantas questões, quanto tempo você está demorando para resolver essas questões e quais são os índices que você está errando mais. Ah, eu estou errando mais questão de biologia. Então, opa, questão de biologia eu preciso estudar de novo. O simulado serve para você consertar as coisas para que não aconteça isso no dia. Então, você está simulando para você corrigir isso antes que aconteça isso no dia. Então, a gente está consertando isso. Tá, o que a gente precisa analisar? Tempo. Eu estou demorando muito tempo para resolver tantas questões. Opa, tem que mudar a estratégia. Ou você tem que ser mais rápido para responder as questões, ou você tem que mudar a estratégia. Eu vou usar o exemplo das estratégias que eu usei quando eu estava fazendo o Enem, foi o Enem de 2020, se eu não me engano. O que foi a estratégia que eu usei? Eu percebi que eu estava demorando muito tempo respondendo algumas questões de humanas. Qual foi a minha estratégia? Eu vou focar primeiro nas questões fáceis e depois eu vou avançando. Ah, Igor, mas como que você fazia para analisar as questões que eram fáceis? Eu olhava e falava, isso aqui é fácil para responder. Já respondi. E tinha questão que eu olhava e falava, eu vou ter que pensar melhor para responder essa questão. Então eu marcava como D de difícil. Então eu pulava ela e ia fazendo as mais fáceis. Por quê? Eu precisava ser estratégico e focar nas questões que eu já tinha certeza de que eu sabia resolver e respondendo elas mais rápido. Então eu otimizava o meu tempo. Eu respondia aquilo que eu já tinha certeza, eu já olhava e já respondia. Isso me otimizou o tempo. Então ali eu conseguia responder todas as fáceis, daí depois voltar com mais calma e olhar as mais difíceis para resolvendo elas. E por que isso me ajudou tanto? Porque quando eu respondi as fáceis primeiro, eu tinha certeza que se acabasse a prova ali, pelo menos as que eu tinha certeza eu tinha respondido. Porque tem muita gente que passa por apuro de não deu tempo de responder as questões. Ah, nossa, mas se eu tivesse tempo eu conseguia acertar porque eu sabia a resposta dessa. Não, você precisa ser estratégico nesse ponto. É por isso que o simulado vai te ajudar nesse sentido. E por último, você deve ter com certeza o cronograma além do desempenho, né, para você ver a quantidade de questões que você está acertando, o cronograma de rendimento. Então você tem que ver lá, todos os meus simulados eu estou acertando quanto? A base disso. Geralmente, gente, treino é jogo. Tudo que você está fazendo nos seus treinos de estudo ali, vai ser mais ou menos a média que você vai tirar na prova. Então, se você quer aumentar, você precisa acertar mais nos seus estudos, ali, acertar mais questões, estudar melhor, ver os pontos que você está tendo mais dificuldade. Então, é ali que você vai nivelando. E quando você vai fazendo isso, você vai tendo uma base de quanto está a tua média. Por exemplo, nunca vai ser uma coisa muito extrapolante, a não ser que seja o primeiro simulado que você esteja fazendo. Mas depois disso, vai chegar um momento que todos os simulados que você fizer vai ter uma base de acerto. Eu fiquei entre 35 a 25, então vai ficar sempre numa base. E é ali que você vai tirar a média disso. Então a média disso vai ser mais ou menos quanto você vai tirar na prova do vestibular, do Enem, do concurso, seja lá como for. Então você precisa ter essa análise para você ver quanto está sendo a tua média. Porque dependendo do curso, você vai precisar de uma média maior. O meu curso, a média que eu estou tirando de acertos nos meus simulados está sendo suficiente. Então beleza. É isso que você precisa ter. Você precisa ter um olhar analítico para você ver o que você precisa fazer e o que precisa consertar.
E se você chegou até aqui, significa que você quer aprender a estudar de verdade, que você quer melhorar essa forma de estudar. Eu sugiro você se inscrever se você ainda não é inscrito. Eu solto vídeo segunda, quarta e sexta, sempre com conteúdos novos para ajudar a potencializar o desempenho de vocês. Eu também sugiro me seguir no meu Instagram, tá aparecendo aqui para vocês, @IgorPsico. Lá eu sempre falo sobre um pouco mais aprofundado sobre os estudos. Lá a gente consegue conversar através das caixinhas também. E eu também tenho o meu curso, que é o MIP, onde eu falo e ensino as pessoas a estudarem da forma correta, onde eu ensino as pessoas a lerem da forma correta, fazer o resumo, como estudar, como fazer um resumo de um livro, como que você estuda cada coisa. Lá eu ensino tudo que a escola deveria ter ensinado para vocês. Mas eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, que tenha tirado todas as dúvidas sobre como estudar por questões da forma correta. Eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!